Oi, gente, esse é o Lado E, conteúdo prático e inspirado em empreendedores reais. O nosso bate-papo de hoje é com você, que quer abrir um negócio, mas não sabe por onde começar, o que fazer, em que área atuar. Realmente não é uma decisão muito fácil, né? Mas algumas dicas podem ajudar nesse processo. Fique com a gente até o final do programa, que eu tenho certeza que a conversa de hoje vai te inspirar e te ajudar a encontrar um caminho. Quem participa comigo desse bate-papo é o Davi Paunovic, especialista em desenvolvimento de negócios. Oi, Davi, tudo bem? Olá, Cintia. Olá, pessoal. Com certeza a conversa de hoje vai render bons novos negócios. Vamos apresentar aí então o nosso convidado. Ele começou a empreender aos 17 anos, sem grana, começou do zero. Identificou uma oportunidade ouvindo uma reclamação do pai durante uma construção. Desenvolveu, trabalhou essa ideia de forma coletiva e se estabeleceu. Está no mercado da construção civil há 19 anos. É o Marcel Freza, idealizador do Guia do Construtor de Sorocaba, interior de São Paulo. A publicação reúne 1.195 lojistas e prestadores de serviços e teve mais de 51 mil visitas no site só no último mês. É uma referência na área da construção. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, Cintia. Eu agradeço muito o convite aí. Obrigado, Davi, pela oportunidade. Vai ser um prazer aí compartilhar um pouquinho da história com vocês. Bacana, a gente que agradece. Legal. Mas, para começar, né? Como é que foi iniciar um negócio aos 17 anos? E, né, uma fase em que os meninos querem sair, curtir, e você já estava pensando e buscando oportunidades. Como é que foi isso? Pois é, Cíntia. Tudo começou assim de uma vontade muito grande de ter uma certa independência financeira dos pais, né? De poder gerar o próprio negócio para ter uma fonte de renda e sair do emprego convencional de ter alguém ali junto te orientando as coisas, né? Para eu poder criar coisas sozinho e testar coisas que eu sempre quis testar. E, Marcel, mas como é que você teve esse start, por exemplo? Você estava comentando que foi numa conversa com seu pai, né? Você comentou antes com a gente. Conta um pouquinho para a gente de como que foi isso. Meu pai, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, ele foi para o Rio de Janeiro numa viagem de trabalho e trouxe um guia parecido com o que é o guia do construtor hoje, mas do comércio em geral. Lá atrás começou esse primeiro lampejo, vamos se dizer, da ideia, né? Só que eu lembro que numa conversa meio informal entre a gente, ficou meio coisa aqui meio no ar, assim, é uma ideia bacana que o cara teve lá, só que é como se fosse uma lista telefônica pequena, só, menor. E não tinha muito que um foco, né? Para quem entregar, para quem distribuir, você tinha que entregar para todo mundo e distribuir para todo mundo. E aí, né, a ideia ficou adormecida, né? E aí, quando a gente veio para Sorocaba, né, depois de uns 3 anos, mais ou menos, eu tinha 17 na época, os meus pais começaram a construir uma casa no condomínio, e aí nessa conversa com o meu pai, ele começou a falar dos problemas que ele estava tendo na obra, né? Puta, cara, eu preciso fazer uma cotação com o pessoal de pintura, preciso de telefone do pessoal da madeira para fazer cotação. E como a gente era novo aqui em Sorocaba, de certa maneira, e também nunca tinha construído, né, uma casa, eles estavam muito perdidos. Foi nesse momento que começou a startar as coisas na minha mente, né? Lembrei daquele guia que era geral. Se fosse uma coisa focada para construção, a gente ia saber para quem entregar, saber para quem vender. Então, aquilo começou a me empolgar muito internamente, a querer ir buscar mais informações, né? Então, naquele dia mesmo, cheguei em casa, já peguei o computador, a lista telefônica, o Excel, e comecei a anotar tudo que era da área de construção, assim, no Excel, para eu poder dar uma sondada, para ver se tinha bastante gente, né, do mercado. Até eu montar um primeiro boneco do guia. Eu e meu irmão, a gente sempre dividia um quarto, né, em casa, antes da gente mudar para o condomínio. E aí eu puxei uma extensão da sala, fui emendando uma extensão na outra para colocar o telefone dentro do meu quarto, para eu poder começar a pilotar, né? Falar, aqui eu sou uma ideia de fazer um guia para construção, tal, né? Literalmente a empresa nasceu no seu quarto, né? Exatamente. Em poucos dias. Marcel, e conta pra gente, cara, como que você fez essa ideia sair do papel e qual foi o momento que você falou assim, imagina, com 16, 17 anos, como que você fez esse planejamento e começou a ver ela sair do papel e a coisa pegar fogo? Conta aí quais foram os primeiros passos que você deu nessa empresa.
Então, primeiro foi isso, de juntar, né, todos os clientes, os possíveis clientes numa planilha, para ver se eu ia ter um volume legal. Aí depois foi criar o nome do negócio, né? No começo ia se chamar Guia da Construção. Só que daí eu vi que já tinha um nome parecido, eu fiz uma pesquisa para ver se na época tinha algum guia de construção também, para ver se tinha algum concorrente, não tinha, tinha uma coisa muito mal feita, que era de um monte de papel sulfite grampeado só, né, há 19 anos atrás, assim. E aí aquilo eu fui estruturando, né? Daí eu achei o guia da construção, eu tinha facilidade para mexer no computador, acabei criando um loginho simples lá, e comecei a ligar para alguns clientes, né? Falar, ó, tô com uma ideia de montar um guia para construção e tarará. E aí comecei a ver que comecei a tomar muito não, assim, né? Pá, que vocês começam essa ideia, aí some com o nosso dinheiro. Esse negócio, eu comecei a perceber que era um mercado muito prostituído, assim, que é muito fácil, né? Você falar que vai anunciar, pega o dinheiro da turma e não imprime nada e não faz nada do trabalho. E aí comecei a ver essa dificuldade, sabe, que eu estava tendo. E aí eu falei, quer saber do negócio, meu? Eu vou ver se eu faço a edição de lançamento de graça para a galera, ver qual que é a ideia do projeto, do trabalho, e aí, se der tudo certo, o pessoal vai acabar, né, sei lá, aderindo e tal, né? E aí eu lembro que eu peguei tudo que eu tinha no banco na época, que deu tipo uns R$ 500, assim, mais ou menos. Eu escolhi dentro daquela listagem quais que seriam os 40 clientes, mais ou menos, para começar, né, para eu escolher para fazer o anúncio gratuito. Aí eu entrei em contato com eles, falando da ideia e que eu queria fazer gratuito. Alguns nem aceitaram nem gratuito, assim, o primeiro. E aí eu consegui juntar esses 40, e aí fui na gráfica negociar, né? Gráfica Cidade, que tem até hoje lá no Campolim, né? E fui falar lá com o dono lá na época que eu consegui para Sem saber de negociar. formato e nada, na cara dura. Eu sabia que tinha que ter aquele formato do guia, né? Que eu já tinha aquela ideia, a página, como que precisava, mas não sabia ainda exatamente quanto ia ficar, né? Aí eu lembro que eu conversando com ele, falei, né? Ele falou, mas quanto que você tem, né, para investir e tal? Eu falei, eu tenho R$ 500. Ele deu risada, né? Ele falou, pô, não dá para fazer nada com isso. Daí eu fui meio que, tal, né? Puta, que foda, que pena, tal. Aí fui meio levantando, daí ele falou, não, peraí, senta aí. Tô vendo em você o que eu era quando eu tinha a sua idade. Se você realmente está querendo fazer isso, eu vou te dar uma força. Aí ele falou, bota aí o anúncio da gráfica e eu vou fazer 500 exemplares para você por R$ 500, entendeu? Agora teve uma história engraçada, né, nesse início aí, né? Conta pra gente. Você ia nas lojas. Sim. Então, depois que eu comecei a receber as primeiras edições, o segundo maior desafio que eu comecei a ver era com a distribuição do guia, né? Tipo, putz, como que eu vou entregar isso, né? Primeiro, entregar naquela época pelo correio era muito caro, né? Entregar o material. E eu não tinha carteira também, né? Com 17 para entregar de carro e também caro o combustível, né? Para você fazer uma distribuição assim. E era uma época que eu andava muito de patins, né? Inline e tal. E eu falei, meu, quer saber? Eu peguei uns envelopes, né? Escrevi nesses envelopes maiores aos cuidados do proprietário, colocava os guias dentro dos envelopes, e aí, patins, joelheira, tal, eu traçava as avenidas principais de Sorocaba e entregando o guia nas lojas, né? E anotava atrás, né, o nome do dono para eu falar depois. Nem parava para conversar com ninguém, só ia entregando. E aí passava umas 2 semanas, mais ou menos, eu me vestia melhor, tal, e ia vender, né, nas lojas. Aí eu chegava e falava, ó, você recebeu aqui o guia do construtor aqui e tal, né? Os caras falavam, eu recebi, passou um moleque aí entregando de patins, tal, ele trabalha para mim e tal. Alguns caras Alguns caras, né, Muito bom. falavam, era você, né, que tava, tal, era eu, tal, né. É bacana essa história, Marcel, principalmente para quem está assistindo o nosso programa. Primeiro, você descobriu um problema
E foi validar-se esse problema. Validar significa pesquisar se tinha mercado. E aí, na hora que você foi validar, você tomou um monte de não. Mas mesmo assim, com os não, você foi ajustando, e até tomar coragem de pegar o único dinheiro que você tinha e fazer esse dinheiro ser investido e até entregar e fazer um negócio que é um negócio de sucesso hoje. Marcel, eu queria fazer duas perguntas para você. Hoje, o Marcel de hoje, né, quando olha essa história para trás, qual foi a principal lição aprendida que você teve durante esse tempo? Qual foi o principal desafio que você teve e que lição você tirou dentro desse desafio que pode inspirar as pessoas que estão assistindo a gente aí agora? Cara, tem três coisas que eu gosto muito, assim, de me pautar, assim, eu acabo até aconselhando alguns amigos meus que estão empreendendo e indo atrás, que é persistência, foco e paciência, sabe? Se você tem foco, persistência e paciência, cara, acho que você consegue desenrolar muitos desafios, assim, sabe? Para a coisa acontecer, sabe? Então, eu tive que brigar com várias sombras internas minhas que iam junto, né? Com cada não de cliente ou o movimento da família, tipo, no começo, eu estava de férias, né, da empresa. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, putz, mãe, quero sair, quero fazer o guia e tal, né? Vou sair lá da empresa. Ela, não, pelo amor de Deus, você tá lá, pelo menos está ganhando o seu, né? E é garantido e tal, e pelo menos deu. E eu já naquela vontade, né, e fazer esse movimento de não dar muita bola para algumas coisas e ir atrás, acreditar, eu acho que é muito isso, é o foco, né, para fazer. E persistência, né, que vai vir as coisas, as cabeçadas, e a paciência para achar que não é de uma hora para outra que você vai conseguir. Meu, demorou acho que quase 5 anos para eu conseguir ver um resultado mais firme vindo assim do negócio e tudo mais acontecendo, entendeu? Em vários momentos achar que, putz, meu, vai dar tudo errado, ferrou, entendeu? Mas é muito legal. E Marcel, assim, você, em meio a tudo isso, você continua estudando, inclusive você é formado em publicidade e propaganda. Como é que você vê essa questão, assim, de se manter atualizado, do conhecimento para quem é empreendedor? Isso é importante? Como é que você avalia essa questão? Totalmente, totalmente. Antes de eu fazer a faculdade, eu fiz a formação no Empretec, no Sebrae, né? Antes até de entrar na faculdade. E uma das coisas que eu mais aprendi, assim, nas formações que eu fui fazendo, é isso, que para você poder direcionar uma equipe, uma empresa, um fornecedor que você está contratando, é muito importante você entender do que você está pedindo para ele. Então, buscar esse conhecimento, um aprofundamento que seja em alguma área, é super importante para você saber o que você está pedindo e saber acompanhar o que você está pedindo, principalmente, entendeu? Então, acho que realmente buscar conhecimento é fundamental e te faz se conectar com novas ideias, fazer inovações, acompanhar o que o mercado está querendo e o cliente, às vezes, ainda nem sabe que ele vai querer, mas ele vai querer aquilo em breve. Você já começou um processo de transformação digital faz mais ou menos 3 anos na sua empresa, criando o site do guia, ou seja, você já percebeu que iriam acontecer mudanças. Como você vê esse processo? Por você lá atrás ter pensado já nisso, e como você percebe que esse processo impacta no mercado que você atua, principalmente agora em tempos de pandemia? Então, realmente, assim, essa mudança do offline para o online, na verdade, essa adaptação no comportamento do usuário, né, tanto de quem usa o guia, de quem está buscando, foi um grande desafio, assim, para mim, né, perceber que os usuários, existia essa demanda de eu ter que fortalecer cada vez mais o site, a plataforma online do guia, porque eu já tinha ela há muitos anos, né, eu já tinha ela, quando o guia fez 2 anos, eu já comprei o domínio do site do Guia do Construtor, porque eu sabia que isso era importante, mas até então
a plataforma online era só um espelho de busca do guia impresso, ele não tinha ainda ferramentas, eu não tinha ainda feito um aprofundamento nesse estudo, né? Foi aí que eu comecei a olhar, assim, a mudança no mercado e falar assim, putz, meu, e eu tava com aquele movimento meu de, putz, eu não quero ir para o online, assim, porque não é uma coisa que eu quero, porque eu estou acostumado com o offline, a minha zona de conforto e tal. Só que chegou um ponto que o negócio começou a bater em mim de uma maneira que, assim, ou muda ou morre, entendeu? Ou muda ou você... E aí que começa a vir as conexões, entendeu? Eu fui numa palestra que até o Davi, que conduziu lá no SESI, lembra? Sim, sim. Da abertura do processo do Sebrae de startups digitais. E aí eu me vi lá, entendeu? Eu falei, meu, eu preciso estar ali dentro. Se eu preciso fazer essa migração digital, eu preciso estar dentro de algo que eu vou captar essas informações, Mas olha só, você falou de resistência e a gente vê que hoje os empreendedores têm muita resistência, mesmo nesse momento de pandemia. Eu lembro de você nesse começo. Como você venceu essa resistência, cara? Como que você tomou a decisão e falou, eu vou, e escutou tanta coisa que não conhecia e começou a produzir e hoje chegou ao resultado que você tem? Cara, é aquela história, meu. Tá com medo de ir, às vezes você vai e vai com medo mesmo, e se joga, entendeu? Não tem, você não vai achar o melhor momento, assim, sabe? Se você vê que é isso que você precisa fazer, você precisa se jogar, assim. Esse salto de fé, assim, ele é super importante, porque é uma maneira que, sei lá, que o universo, ele vê que você realmente está querendo aquilo, e daí ele vai preparar as coisas para a coisa fluir, entendeu? Marcel, Mas, tem esses dois detalhes, né? Tem um salto de coragem, mas você viu que era um movimento de mercado que era ou ir para necessário. frente, e que hoje, né, acho que a Inclu- grande lição é essa, né, Cíntia? e inclusive hoje ele dá suporte, né, para os clientes dele em relação a essa questão digital também, a Bem tecnologia. lembrado. Você, de uma certa forma, está ajudando também, né, Marcel? Totalmente, totalmente. E agora eu posso falar assim, com ganho de causa, assim, vamos se dizer, que tipo assim, eu também tive essa dificuldade de sair da minha inércia, de ir para o digital, que é muito mais rápido e tudo mais. Só que é importante você fazer isso no começo para você aprender o que é esse universo. Mas depois isso te possibilita a você ter parceiros estratégicos da área que você pode ter ali para te dar esse suporte. Entendeu? Não é porque é um universo novo que você tem que fazer tudo sozinho. Não, você precisa ter realmente essa possibilidade de montar essa equipe, esse time aí, né, para te ajudar. Hoje o Guia do Construtor, ele é uma empresa que a gente fala O2O, né? Ela é online e offline. Ela está nesses dois universos. Então, ao mesmo tempo que o cara que está construindo e reformando, ele vai numa loja, no balcão lá, ele vê o Guia do Construtor ali que ele pode pegar. Mas daí, se ele procura no Google qualquer item na área de construção, andaimes em Sorocaba, telhas, a gente conseguiu, assim, de 110 combinações de palavras, em mais de 90 palavras, a gente já está na primeira página do Google para ele ver. Então, a gente precisou informar os clientes sobre isso e poder passar essa informação para todo mundo. E à medida que eu fui passando essa informação para todo mundo, nesse momento da pandemia e tudo mais, eu comecei a perceber o quanto que esse pessoal estava desconectado, sabe? Das redes sociais, de informações simples de funcionamento da loja, para mudar ali a foto no Instagram da empresa e tal, né? Aí eu falei, quer saber, meu, eu vou colocar minha equipe de arte para fazer um template padrão, que eu só mudava lá o logo da empresa, colocava o horário de funcionamento, o básico, né? E fui perguntando, se não tiver e quiser, eu posso te mandar. E um monte de gente, assim, começou a pedir, agradecer, tipo, nossa, foi bem interessante, assim, o feedback que eu tive. De graça, né, Marcelo? De graça, é. Marcel, como é que foi o impacto dessa pandemia no seu negócio? O que você fez ou tem feito para driblar aí as dificuldades? Então, Cíntia, assim, no começo, no primeiro mês da pandemia, realmente todo mundo ficou muito preocupado, né, achando que ia interferir, assim, de maneira muito drástica, né, no mercado de construção, e graças a Deus não foi
tudo isso que aconteceu, assim, que a gente acabou percebendo, né? Então, primeiro, a primeira coisa que a quarentena e essa pandemia trouxe para a minha empresa foi eu olhar ainda mais para os meus clientes e ver, putz, eu como um parceiro deles, o que eu preciso estar aqui para dar suporte para eles. E investir bem mais na parte digital, né? Eu acabei fazendo muito planejamento interno, isso me fez, assim, pensar em 3 cenários principais, né? Falar assim, puxa, se eu achei que eu ia faturar tanto, eu fiz um cenário conseguindo só chegar a 40% da meta, depois outro a 60% e outro a 75%, sabe? E que tipo de reduções eu teria que fazer para o meu negócio em questões de gastos, a negociações com fornecedores, para eu me adaptar para cada cenário. Isso me ajudou também a me preparar mais internamente nisso. Comecei a fazer um movimento com a equipe, de mandar de férias algumas pessoas, a ver o que eu poderia fazer para me organizar, e assim eu fui me adaptando, né? Mas uma coisa muito legal que a gente viu é que mesmo na quarentena, o volume de acessos no site, no aplicativo do guia, eles aumentaram 35%. Então, quer dizer, você acaba vendo as pessoas ficando mais em casa, a galera que tem uma condição financeira começou a inventar moda em casa, né? Tá parado lá, começa, putz, a gente precisa melhorar aqui nossa área de lazer, vamos colocar um piso laminado aqui no quarto. O marido está em casa, vamos pedir para ele pintar a parede. Exato, exatamente. Aproveita o maridão que não está fazendo nada em casa. Então, a gente começou a perceber esse movimento no mercado acontecendo, né? Muito do serviço faça você mesmo, né? Então, os clientes que eu tenho de aluguel de máquinas e equipamentos aumentaram o número de aluguel de máquinas de menos porte, mas que as pessoas podem fazer em casa. Loja de tinta vendendo, sabe, 20%, 30% a mais, porque a galera começou a pintar em casa. Marcel, numa conversa que a gente teve anteriormente, você comentou assim, que cada empreendedor tem uma visão, né, da situação. Uns enxergam o copo meio vazio, o outro copo, né, mais cheio, digamos assim. Essa maneira de encarar os problemas, a situação, muda também na questão do negócio no dia a dia, ajuda ou prejudica, né, no caso, dependendo da visão que a pessoa tem na rotina? Com certeza, com certeza. Eu costumo realmente falar isso, assim, que é uma questão de modelo mental, assim, né, das pessoas. Muitas vezes eu me pego, assim, às vezes tem semanas que eu paro assim e falo, putz, meu, por que eu tô às vezes tão olhando só para as coisas ruins que estão acontecendo essa semana, sabe? E, ao mesmo tempo, eu percebo que também tem um outro lado de um monte de coisa boa que está rolando ao mesmo tempo, sabe? E aí eu me questiono disso, sabe? Não, meu, peraí, eu não vou ficar nessa energia aqui vendo, eu vou mudar essa chave, entendeu? E na hora que você consegue ter essa percepção e mudar essa chave, você começa a ter muito mais conexões com esse lado das coisas que você está aprendendo, das coisas que precisam melhorar e tudo mais, e isso te possibilita a superar esses desafios de uma maneira muito, muito melhor, entendeu? Mas não que seja fácil, assim, é um exercício, né? Você buscar esse lado positivo das coisas. Eu vejo assim, eu tenho vários clientes do mesmo segmento, e às vezes é muito louco, porque, por exemplo, eu ligo para 5 clientes do mesmo segmento, dos 5, tem uns 3 que tá bem, e 2 que tá sempre, às vezes, puta, só tem um problema, não sei o que, esse mercado tá ruim. E eu falo, putz, mas espera aí, se o mercado tivesse ruim só para esses 2, beleza, mas por que os outros 3 aqui estão conseguindo inovar, estão conseguindo mais clientes, estão conseguindo ir para cima, entendeu? Então, é muito isso que dá para perceber, sabe? Se você não se preparar nesse sentido, é muito complicado. A possibilidade de você largar tudo e mudar é muito grande, assim, né? Marcel, você é um cara que está navegando bastante no mercado
e percebe oportunidades ou lacunas. Hoje você atua no mercado da construção civil. Tem alguma dica que você poderia dar do que você está percebendo, por exemplo, que as empresas precisam de suporte ou de oportunidade mesmo na área civil para as pessoas que estão assistindo que pretendem montar um negócio? Olha, o lado digital está cada vez mais forte, né? Empreendedores que conseguem dar suporte para esses empresários na área de construção, na parte digital, para criar campanhas, para acompanhar o desenvolvimento das redes deles e tirar um pouquinho isso do colo dessas pessoas, pode ser um momento bem interessante nisso. Pessoas que estão dando suporte também na parte da gestão de negócio, do próprio negócio. Tem muito dono de negócio na área de construção que não tem um sistema simples de gestão interna da empresa dele, de contas, de monitoramento, de algumas coisas simples. Isso também é bem legal. E o próprio pessoal da área de construção buscar essas coisas das inovações que estão vindo no mercado, né? De adaptações que as pessoas estão passando. Eu tenho muitos amigos que design de interiores, fazendo adaptação para home office dentro de casa, porta anti-ruído para conseguir fazer um quarto mais selado, para conseguir ter uma reunião mais assertiva. Então, assim, eu acho que o empresário da construção precisa estar atento ao cliente, ao que está acontecendo, para ele poder ter essas ideias. E, Marcel, teve algum momento assim desafiador, né, nessa trajetória, nesses 19 anos? Olha, Cíntia, teve sim. Eu lembro que quando a empresa estava fazendo 10 anos, né, que a gente estava com 10 anos da empresa, eu estava abrindo uma filial do Guia em Campinas e tinha formado uma pessoa para ficar no meu lugar aqui em Sorocaba, coordenando a equipe. E eu estava 2 anos morando já em Campinas, abrindo a empresa lá e estava indo super bem. E do nada, a pessoa que eu tinha formado aqui em Sorocaba pediu para sair, né, da empresa. E aí eu fui obrigado a tomar uma decisão, né? Não estava com time para poder colocar outra pessoa no lugar, não sabia o que eu fazia. Eu falei, nossa, e agora, né? Fecho Sorocaba e vou para Campinas, que estava indo super bem, ou fecho Campinas e volto para Sorocaba. Aí eu acabei tomando uma decisão de voltar para Sorocaba, estabilizar o negócio de novo, né, para que ele pudesse voltar porque as vendas estavam caindo, tinha um monte de coisa acontecendo. Só que esse momento tomou muita energia minha, né, assim, de estresse, de ansiedade, uma série de coisas. E foi um momento assim que depois que eu consegui organizar o negócio, esse momento me deu assim eu entrei num surto assim de estresse praticamente assim, que eu acabei chamando a equipe e falando, turma, é o seguinte, eu vou tirar uns dias da empresa que eu preciso repensar aí o que eu vou fazer, né? E foi muito louco. Eu lembro que eu peguei assim o carro aquele dia de noite, coloquei umas coisas para ir viajar, eu nem sabia para onde eu ia direito. E aí eu peguei o carro assim na Raposo Tavares, eu falei, acho que eu vou para Brotas. E comecei a ir com o carro e vi uma placa do Petar, assim, escrito. Falei, quer saber, eu vou para esse lugar aqui. Eu sempre passei nessa placa e falei que um dia eu ia conhecer, vai ser hoje. E fui para lá. E foi muito doido, assim, que eu sempre tive um contato, assim, com a natureza muito forte quando eu era criança. E depois que eu fiquei mais velho, eu fui me desconectando disso. E nesse momento eu tive essa reaproximação de novo. E lá eu tirei para pensar o caminho que eu estava seguindo, né? Porque a sensação que eu estava tendo no meu negócio é que, assim, eu estava escalando uma montanha sem fim, sabe? Que é sempre, você sempre tem um degrau a mais para subir, você sempre tem uma coisa a mais para fazer, você sempre tem que ganhar mais, porque daí se você ganhar mais, você faz mais, e nunca chegava no alto daquela montanha que eu poder amarrar minha rede e descansar. Eu falei, não, meu, chega. Não é isso que eu quero para mim. Talvez muito empreendedor ou futuro empreendedor que está assistindo pode eventualmente estar passando por esse momento. E aí, que dica você dá para essa pessoa, para esse empreendedor? O que você aprendeu? Primeiro que você reconheceu, né? Isso já é uma coisa muito importante. Tem muita gente que está tomando, às vezes, até medicamento antidepressivo para ocultar esse problema. Verdade. O que você tem para contar aí sobre esse ponto?
e para mostrar essa superação e que hoje você está super feliz aí com a decisão. Exatamente. Então, depois que eu fiz essa primeira reflexão, assim, né, de eu não querer mais me sentir acorrentado no meu próprio negócio, de eu ter a minha liberdade e tudo, eu fiz um combinado, assim, eu cheguei no momento dessa reflexão, de todo o processo que eu passei lá, né, que foi quase uma semana que eu fiquei afastado, que foi o seguinte, né, eu fiz eu digo que eu fiz um trato com o universo, né, eu falei assim, o negócio é o seguinte, cara, eu vou dar 3 partes do meu tempo para um projeto que eu acredito, eu vou suar a camisa, vou atrás, vou fazer o negócio acontecer, e uma parte desse tempo eu vou tirar para mim, para eu fazer as coisas que eu sempre quis, para eu não fazer nada se eu quiser. E aí que eu tive essa ideia de eu falar, então tá, eu vou começar, então eu trabalho 3 semanas e folgo uma. E aí eu falei, bom, eu vou testar isso por 2 meses para ver o que vai acontecer, né, para eu ter uma noção de como seria esse 3 para 1. Aí eu lembro que eu voltei do Petar com essa ideia, né, mó entusiasmado, assim, daí cheguei para uns amigos, né, que tinham empresa e falei, cara, eu tô com essa ideia de trabalho 3 semanas, folgo uma, tal. Os caras, não, mano, não faz isso, você vai falir o teu negócio e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer, entendeu? Porque eu tava num ponto que, assim, ou eu metia o pé em tudo e largava tudo, entendeu? Porque eu já não tava aguentando mais a pressão que tava rolando, tava totalmente infeliz. Só que daí eu pensei nos cenários, né? Que eu falei, puta, tá bom, eu vou meter o pé em tudo, beleza. E qual que vai ser minha fonte de renda daí para fazer? Eu vou ter que inventar uma outra coisa. Putz, mas se daí eu vou ter que me preocupar para reinventar outra coisa para eu ganhar dinheiro, por que eu não tento reinventar aquilo que eu já tenho, entendeu? E que já está andando? E o que eu tenho que fazer para fazer de diferente em cima disso que já está, né? E aí foi muito louco, assim, o que começou a acontecer, assim, coisas inacreditáveis. Já faz 9 anos que eu faço isso. Bacana. E é incrível, assim, a força que você volta, a energia que você volta quando você consegue se afastar um pouco do seu movimento natural do dia a dia, você consegue ter insights, ideias, movimentos que você faz, né? Fica até mais produtivo, né? Sem dúvida. Totalmente, totalmente. Porque daí, assim, você precisa usar a sua agenda e ter 2, 3 vezes mais planejamento, porque daí você tem que fazer as coisas de uma maneira muito mais assertiva, usar bem o seu tempo, ser mais produtivo. E por outro lado, eu comecei a pensar muito, já ouviram falar de pensamento sistêmico? Do Peter Senge, todo esse pessoal? Learning Organization. Exatamente. Então, no pensamento sistêmico, dentro de um projeto, quando você consegue se afastar um pouco, né, igual você está olhando um quadro na frente do nariz, né, você está olhando só para aquele ponto ali, se você está no dia a dia dos problemas. Quando você se afasta e consegue ver o todo, o quadro inteiro de longe, você tem coragem de se afastar do negócio um pouco, você consegue achar os pontos de alavancagem, né? Que é onde você dá o mínimo esforço e ali você mexe o sistema todo. Então, nossa, eu comecei a tomar muito esses insights de chegar no ponto, assim, e chegar e fazer bem feito aquilo, entendeu? Então, olha só, eu aconselho muito o pessoal que puder fazer. E é legal essa dica que você está dando, porque nesse momento, uma das coisas que as pessoas mais falam dentro da pandemia é que elas estão fazendo muito mais coisas dentro de casa. Eu estava lendo um artigo falando sobre a gente está com a sensação de que não está fazendo tudo o que tinha que fazer, porque é muita oferta de live, de uma série de coisas. E essa dica que você está dando é exatamente útil para esse momento. Então, assim, nesse momento, quem está preocupado, pressionado, não sabe o que fazer, talvez, como você disse, está olhando tão perto que não acha a saída e que precisa achar forças para repensar a agenda e ser mais efetivo. Alguns até, né, estão em desespero mesmo, né, Davi? Algumas pessoas até que a gente conversou, assim, relatou que está numa situação de estresse tão grande que chega a entrar em desespero. Então, às vezes é necessário, né, esse afastamento para você se reconectar. E que quem está fora está vendo que não vai funcionar. E a pessoa não enxerga, né, Marcelo? Totalmente. Eu tenho muitos amigos que falam, puta, Marcelo, ainda não consigo fazer uma semana off no mês. Só que eles já começaram a se dar de presente pelo menos uma sexta e uma segunda-feira no mês, entendeu? Quem tem o próprio negócio. Aí
ele sai numa quinta-feira no final do dia e volta numa terça-feira uma vez por mês, entendeu? E quer dizer, porque tem muito estudo de neurociência que fala que a sua mente ela só consegue sair de um padrão repetitivo que você já está acostumado depois de 48 horas que você parou de fazer aquilo. E o fim de semana ele é muito curto. A hora que você vê, ainda mais quem trabalha de sábado ainda até meio-dia, entendeu? Você não consegue se desconectar daquilo e a hora que você consegue, você já está já no final de domingo, você já começa a ter aquela ansiedade e, enfim, é bem complicado, assim, a minha saúde mental, assim, melhorou muito com uma coisa simples, de certa maneira, e que para mim, assim, é religioso, assim, para mim, sabe? Eu tenho esses momentos, e tem momentos que eu tiro alguns dias do começo para fazer algum tipo de planejamento para o meu negócio, e depois, eu desligo o celular, tiro a bateria de tudo, fico off totalmente, para ter uma reconexão comigo mesmo. E um dos maiores aprendizados que eu tirei disso, que foi muito incrível, é eu entender que o Marcel não era o guia do construtor. Que o Marcel era o Marcel, o guia do construtor é o meu negócio, e eu poderia ter outros negócios, ou o guia poderia não existir depois, e não importava isso. Que eu comecei a entender esse meu outro lado, porque às vezes a gente se identifica tanto com o nosso negócio que a gente acha que a gente é só aquilo, entendeu? E é muito doido esse movimento assim de separação também, né? Agora é a hora do nosso quadro PFPJ, pessoa física, pessoa jurídica. Afinal, o empreendedor não é só o empresário, né? Também o filho, a filha, que tem que dar atenção aos pais, que tem compromissos pessoais, enfim. Marcel, quem é você, Marcel, pessoa física? Pois é, Cíntia. Eu, assim, pessoa física, eu sou o cara que gosta muito de estar em contato com a natureza de alguma maneira. Eu gosto muito de sítio, chácara. Gosto de fazer trilha, gosto de, assim, há um tempo atrás eu me conectei aí com meditação, com yoga, né, até por conta das questões profissionais aí, de muita ansiedade, muito estresse, então isso me ajuda muito também nesses momentos ali. Esse outro lado meu também, tem meu lado dos amigos, de ir para os barzinhos, tomar uma cerveja, descontrair, tirar essa pressão, né, das cobranças, da coisa dos negócios e tal, né? Conta pra gente, assim, do seu lado pessoa física, qual é uma característica que você traz, sua como pessoa física, da sua história, da sua vida, que você traz para os negócios e que você traz também para os seus clientes, enfim. Conta pra gente aí. Cara, você sabe que, assim, parando para pensar, eu sempre gostei muito de adrenalina, entendeu? Desde pivete, quando meus amigos ganharam bola de futebol para jogar na rua, eu pedi para o meu pai um patins inline, que eu queria descer ladeira, entendeu? De patins. Eu gosto da velocidade, gosto da sensação de liberdade e tal, de você pegar ladeiras, e eu gostava muito de rampa, né? Pular, Ralph, essas coisas. Então, acho que essa seja uma característica de me jogar, de querer adrenalina, de sentir liberdade. São características que acho que me ajudaram bastante. Agora, uma pergunta polêmica para você e para o Davi também, viu? Vocês acreditam, assim, muita gente diz que essa pandemia pode contribuir para que as pessoas, né, sejam seres humanos melhores. Vocês acreditam nisso? Quem vai responder primeiro? Eu ou você, Davi? Vai, Marcel, manda aí. Bom, olha, assim, eu não consigo falar pelas pessoas, né? Mas eu acredito que os momentos mesmo de pressão faz você olhar ainda mais, assim, para as coisas e ser ainda mais quem você é possível ser, entendeu? Então, se você for uma pessoa depressiva, se você não tomar cuidado, no momento de muita pressão, você vai ficar ainda mais depressiva. Se você for uma pessoa que olha os desafios, essas coisas como
uma aventura, você ainda vai jogar isso mais para aventura, entendeu? Eu procuro trazer esse movimento, entendeu? Tá bom, tá aqui, beleza, vamos aqui chorar o que precisa, mas tá, e agora? O que que a gente vai fazer? Entendeu? Sabe? Não adianta ficar só nesse movimento, entendeu? Então, eu acho que está fazendo as pessoas a repensarem muitas coisas, a tomarem decisões ou estudarem possibilidades que até então não tinham ainda visto, né? Então, assim, eu sou um cara positivo, então eu acho que é para melhor isso, com certeza, assim. Bacana. E aí, Davi? Eu sinto que no momento como esse nós somos colocados literalmente à prova. E eles fazem a gente refletir prioridades. Assim, como o Marcel disse, é difícil falar por todas as pessoas, mas o que eu vejo das pessoas que eu converso e por mim mesmo, acho que muitas prioridades foram repensadas. Com relação às pessoas, com relação à conexão pessoal. A gente fala muito de tecnologia, mas todo mundo está sentindo muitas saudades, então, sem dúvida, isso vai deixar um lastro em hábito e atitude das pessoas, dos consumidores. Acho que é refletir, e ontem eu até assisti um filme que eu assisti na minha adolescência, que é Vanilla Sky, e que provoca muito exatamente esse tipo de reflexão, de que tudo pode mudar da noite para o dia. E aí você precisa sempre estar pensando se você está dedicando de fato aquilo que interessa e que importa. Seja no mundo dos negócios, atender bem o cliente. Não existe negócio mais saudável do que aquele negócio que você de fato entrega para o cliente, ou na vida pessoal. Eu espero que sim, as pessoas, nós possamos ser cada vez melhores e cuidar melhor do planeta, do país, das pessoas. Não é? E você, Cíntia? Agora é sua vez. Você aí. Então, deu outra pergunta para você. Eu não acredito numa mudança de personalidade, até porque, assim, a humanidade já passou por várias epidemias, por várias pandemias, e não fez as pessoas, assim, mudarem. Mas, como vocês disseram, eu acredito num momento de reflexão. E como o Marcel falou, quem já tem uma tendência a ser positivo, isso vai se intensificar, também vai aproximar um pouco mais as pessoas, né, que já têm essa tendência, mas acho que mudar a personalidade, isso eu acho que não é possível, mas eu acredito em coisas melhores, em boas reflexões e pessoas mais conectadas aí daqui para frente. Bom, Marcel, eu pedi para você separar um objeto, um livro. Eu pedi para você separar um objeto, um livro ou uma frase. Você conseguiu separar para a gente? Sim, tem sim. Uma frase que me acompanha durante muito tempo, que é uma frase do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Acho que realmente isso, assim, seja nos negócios, seja na sua vida pessoal, se você acredita em algo, você tem que ser a primeira pessoa a querer mudar, a querer fazer, né? Não adianta você querer mudar um mercado ou mudar as pessoas. Você tem que se mudar e fazer isso primeiro através de você. E aí tudo começa a fluir, é muito doido mesmo, as coisas que começam a acontecer depois disso, assim, é bem interessante. A gente agradece demais por você estar aqui e por dar esse testemunho tão verdadeiro, que é um cara que faz, é um cara que aplica, é um cara que está preocupado com as pessoas. Obrigado por trazer esse testemunho e por participar aí do nosso projeto, viu? Legal, Marcel. Muito obrigada, viu, também pela participação aí. Boa sorte, muito sucesso no seu negócio. Continue aí ajudando e contribuindo com o seu setor. Valeu. Abração. Obrigado, gente. Davi, para encerrar, como especialista no desenvolvimento de negócios, o que você diria para quem está começando ou pretende começar a empreender nesse momento? Primeiro, eu recomendaria para assistir mais umas 3 vezes a fala do Marcel em nosso programa. Eu atuei por mais de 8 anos no desenvolvimento de empresas, de negócio, não é, Cíntia? E, assim, o que eu vejo hoje no mercado? Eu vejo muita coisa nascendo para vender livro.
para vender, conselho e uma série de coisas. E a recomendação, o que o Marcel falou hoje aqui para nós é muito, muito, muito relevante para aquela pessoa que é uma empresa. Primeiro, para ela reconhecer que ela não é de ferro, que ela não é super-herói. Para ela poder reavaliar o que aquela atividade faz sentido para ele ou não. Para ele avaliar onde ele está querendo chegar nessa atividade. A dica de não ficar tão próximo do negócio e olhar um pouco com maior distância para perceber, inclusive nesse momento de pandemia, o que faz sentido e é preciso fazer e o que a gente precisa deixar de fazer. Antes da pandemia, muitos negócios já não rodavam de maneira muito eficiente. Então agora é o momento de repensar, refletir, ajustar o negócio. Para quem pensa em montar um novo negócio, se inspirar em um problema real. O caso do Marcel, ele descobriu esse problema pelo pai, por uma reclamação do pai. Quantas reclamações nós mesmos fazemos durante o dia de algo que precisa ser melhorado? Mas e a atitude para trabalhar e melhorar e entregar isso para as pessoas ou para o consumidor? Então, assim, existem muitas oportunidades. O importante é identificar e fazer como o Marcel fez, de maneira simples. Ele iniciou um negócio com R$500 e mostrou que é possível, e esse negócio tem vários anos aí de sucesso e, claro, se reinventando, trabalhando com transformação digital. Nós vamos ver no pós-pandemia pessoas e empresas se dando muito bem, tendo sucesso, e outras pessoas reclamando. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é: qual é a diferença? Eu não estou falando de dinheiro, de recurso financeiro, não. Nós veremos pessoas batalhadoras que começaram com pouco dinheiro e sozinhas dando a volta por cima. Então esse é um chamado para a gente ocupar cada vez mais esse momento, nossa cabeça, com coisas positivas, trocar ideias com outras pessoas, que com certeza essa troca, essa inspiração e essa conexão, como o Marcelo falou, de trocar ideias e conversar com outros empreendedores vai ajudar a surgir novas ideias e novas formas de atuação para a gente conseguir vencer esse momento tão desafiador e dar a volta por cima. Bacana, Davi. Obrigada. É isso aí. O Lado E de hoje fica por aqui. Curta, comente, compartilhe, dê sua sugestão nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e até a próxima. Um grande abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau.